Olá, bom dia pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live aqui no Pedagogia em Ação. Hoje a live será sobre o livro do Leandro Carnal, Conversas com um Jovem Professor, esse livro aqui. Não sei se todos conhecem. E a gente vai fazer essa live em homenagem à Semana do Professor. Vou chamar aqui a Aninha para entrar comigo para a gente conversar um pouco sobre esse livro. Tá? Esse livro é bem interessante. Ele reflete várias experiências do professor, principalmente na visão do Leandro Carnal, né, que ele conta aqui no livro que ele resolveu escrever já com 30 anos de experiência no magistério, né, no ensino. Então a gente vai contar um pouquinho para vocês o que nós aprendemos com esse livro. Olá pessoal, bom dia. Como vocês estão? Só aguardar um pouquinho aqui para a Aninha entrar comigo e a gente começar a conversar. Como vocês estão? Guardar alguns comentários, tá? E falar um pouquinho sobre o livro. É bem bacana porque a gente aprende sobre a experiência, né, do outro, né? A gente fala muito aqui no Pedagogia em Ação como é importante a gente aprender com a experiência do outro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom? Tudo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô. Vamos contar um Show. pouquinho sobre esse livro, né, que é bem interessante, né, que conta a experiência do Leandro Carnal, até nesses anos, desde quando ele começou a dar aula até os dias de hoje. Ele conta o que ele aprendeu nesse tempo e como essa experiência pode ajudar muitos professores aí. Tanto os professores que estão começando agora, como os professores que já estão há muitos anos na profissão. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo clarear aqui mais um pouquinho. Melhorou? Tá bom. Tava um pouco Tá, escuro. Não tá tava bom. conseguindo. Isso, então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro, né, do Leandro Carnal. É um livro muito interessante, é um livro que fala da trajetória dele, não só da trajetória de sucesso, né, mas também a trajetória de fracassos, né? Muitas vezes a gente acaba falando mais no sucesso e esquece um pouco que alguns fracassos também nos ajudaram a chegar nesse sucesso, né? E assim Então, como em qualquer profissão, existem erros e acertos, né? Isso que é importante a gente ter essa visão, né? sim, com certeza. E esse livro é um livro que contribui muito, não só para os profissionais da área de educação que estão iniciando agora, mas os que já estão na estrada há algum tempo, né? Sim. Isso que é bem interessante do livro, né? Então, isso que eu acho que contribuiu bastante para a obra que ele trouxe aqui para a Sim. gente, entendeu? Então, pessoal, eu vou começar falando um pouquinho do livro, tá? Vou falar um pouco sobre a questão por que ele escreveu esse livro, a introdução. E aí, no decorrer da nossa live, a gente vai falando um pouquinho sobre cada capítulo para vocês entenderem um pouco como que ele escreveu e o que ele quis dizer com esse livro, tá bom? Então, esse livro ele resolveu escrever após 30 anos de carreira no magistério, tá? Por que 30 anos no magistério? Ele resolveu escrever esse livro após esse período porque ele achou que era o momento da sua vida, né? Era um momento onde ele já tinha feito tantas coisas dentro da área do magistério que por que não deixar uma obra não teórica, mas mais prática
para os colegas dele, né? Os colegas de trabalho, os colegas que estão iniciando a carreira, aqueles que já estão na carreira há algum tempo. Então ele resolveu escrever esse livro, e ele não é um livro teórico, ele é um livro bastante prático, e é um livro que ele conta várias passagens, como eu já falei, né, da vida dele, da experiência dele dentro de sala de aula. É uma experiência que contribuiu para quem ele é hoje, né? Então, dentro desse livro, a gente vai encontrar algumas passagens falando como dar aula, como corrigir provas, o que é necessário numa reunião de pais. Isso tudo ele vai relatar no livro e vai explicar ponto a ponto como ele fez no trabalho dele e o que deu certo e o que deu errado. Então, dentro do livro, a gente vai observar que nem tudo são flores, mas que no final a gente consegue dar conta do recado, né? E nesse livro também, ele convida sua irmã, a Rose Carnal. Ela já tem 32 anos de magistério, né? E ela, diferente dele, a sua trajetória, ela foi, suas atividades, elas foram totalmente no ensino fundamental. Ele até deu aula no ensino fundamental, mas por pouco tempo. Ele se dedicou mais ao ensino médio e ao ensino universitário. Então, assim, são realidades um pouco diferentes, mas que contribuíram muito também dentro do campo da educação. Então, ela tem um capítulo no livro, que é um capítulo sobre disciplina, que ela narra ali todas as experiências dela dentro do cenário que ela vivenciou também em sala de aula. Esse livro, no final de cada capítulo, ele indica um filme referente àquele capítulo que ele acabou de escrever, e ele diz que, para ele, o filme representa uma experiência de vida, pelo que dizem e pelo que comentam, pelo que omitem, no caso. Então, é bem interessante, porque ajuda também a colaborar com o aprendizado. E, ao final do livro, ele indica uma pequena bibliografia de alguns livros e algumas obras para poder contribuir ainda mais com o estudo dentro do magistério. Sim. Então, assim, vocês vão ver que é incrível e vale a pena. Aí até a gente indica, a gente até indica algumas pessoas que quiserem se aprofundar, que realmente adquiram um livro, né, para ler. A gente vai falar um pouco, assim, do todo, né, até da nossa releitura, né, da nossa leitura do livro, mas a gente indica até quem gostar do que a gente vai falar aqui, que adquira esse livro, porque esse livro é bem interessante até para quem está começando agora, não só para quem está começando na área do magistério, mas para quem já está há alguns anos no magistério e precisa ler coisas novas, precisa se dedicar mais à parte prática. Exatamente. E vale a pena, gente. Eu não sei se a gente tá lá no nosso folder, mas só para quem quiser adquirir e comprar, essa é a capa do livro. Então, assim, pessoal, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro, tá? O primeiro capítulo do livro, ele fala sobre a aula Introdução ao Jogo e Suas Regras. Então, assim, sabe quando a gente entra na nossa sala de aula pela primeira vez? E aí dá aquele friozinho na barriga, né? Aquele estresse, aquele sistema nervoso. Quem é que vai estar lá me esperando? Como que é essa turma? Como não é? Então, geralmente isso acontece no primeiro dia de aula, né? Então, aqui nesse capítulo, ele fala um pouco sobre essa experiência dele de entrar na sala de aula pela primeira vez. E ali ele fala que, mesmo com 30 anos de magistério, ele sempre tem aquele friozinho na barriga. Ele pode até disfarçar bem. Talvez os alunos não percebam,
né? Talvez os colegas também não E ele notem, fala que ele disfarça bem, né, Ana? mas que ele disfarça bem, ele Ele fala, disfarça eu bem, mas disfarço sempre tem bem e esse tal, nervoso. mas sempre tem esse nervosinho aí que dá. Que ele considera também bom e positivo, porque é sinal de que ainda está fazendo algum sentido. Sim. Então, isso acho bastante interessante realmente ele tocar nesse ponto. E aí tem aqueles momentos, né? Que quando você entra pela primeira vez numa sala, tem várias coisas que podem influenciar. Às vezes estão retornando de férias, às vezes é uma turma que não se conhece ainda, às vezes é uma turma que voltou de repente da hora do recreio, enfim, de alguma aula que eles gostam muito e a sua aula você sabe que eles não é tão atrativo assim o assunto, eles não têm tanto interesse. Então sempre tem alguns pontos que contribuem também para esse friozinho na barriga. Mas que nada como você entrar, se apresentar com calma, né? Verificar a chamada, verificar a pauta, né? Pedir para os alunos se apresentarem. Com o decorrer da aula, você vai relaxando e a coisa vai fluindo bem. Outro ponto importante que ele ressalta também nesse capítulo é que além de você entrar, né, pela primeira vez numa sala de aula, antes de você entrar na sala, você passa pela sala dos professores. E na sala dos professores é que você tem, às vezes, o primeiro contato referente a essa turma. Por que o primeiro contato com essa turma? Porque, às vezes, alguns colegas, eles já passaram por essa turma. Como? Já deram aula, né? Já tiveram algum tipo de contato com aquela turma, e aí eles vão passar para você algumas informações A visão referente àquela deles, né? turma, né? A visão deles. Mais um ponto muito importante que ele coloca: isso é a visão deles. Você tem que analisar com os seus próprios olhos, né? Com as suas experiências. Então você tem que ouvir a todos. Mas isso não significa que todas as opiniões que você vai ouvir, você deve considerar. Você vai pontuar o que realmente é relevante para você e o que não é. Então, isso é importante a gente citar aqui. Então, ele fala isso e diz que dentro da sala dos professores, a gente também tem que ter muito cuidado, né, para a gente não ficar conversando coisas que não são pertinentes ali ao ambiente, para que aquilo ali não seja prejudicial também à sua carreira. Tá? Deixa eu ver outro ponto importante. Ele diz, né, que sempre bons conselhos, eles são bem-vindos. Porém, a gente tem que relevar alguns conselhos e verificar se esses conselhos eles vão te ajudar ou vão te prejudicar. Porque assim como em qualquer outra profissão, tem aqueles que estão ali para lhe apoiar e tem aqueles que estão ali também mais com efeito de competição, mas com efeito mesmo de, entre aspas, né, puxar o tapete, um linguajar mais coloquial. Então, assim, isso a gente tem que prestar atenção também, né? Ele diz também que uma coisa muito curiosa que ele coloca, ele põe assim, ó, nossa função tem vantagens sobre outras. Uma primeira aula ruim tem efeitos menos visíveis do que uma primeira cirurgia ruim ou uma primeira ponte mal projetada. Mas que quando ele chega no doutorado e que ele vê um aluno que não sabe utilizar, não sabe escrever bem, que não sabe onde colocar a crase, significa que em algum momento lá atrás teve-se algum erro. Teve um professor que não foi tão Teve bom, um professor, né, que não foi tão bom. Então isso a gente tem que também verificar, porque não é só o médico e o engenheiro que causam danos às pessoas. O professor também causa, né? E isso a gente tem que avaliar bem. E causa a longo prazo, né? Que o professor não é tão visível, né? A aula vai acontecer, só que com o passar do tempo, né? Daqui a 10, 15 anos é que você vai ver se realmente
o professor fez a diferença em sala de aula. Então, Sim, sem o dúvida. magistério é a longo prazo, né? Às vezes a gente fala de médico, engenheiro, e Sim, nenhuma profissão é mais importante que a outra, né? Pelo contrário, todas as profissões elas têm a sua peculiaridade. Então, às vezes, o médico, a gente vê nitidamente se deu certo ou se não deu certo na cirurgia. A gente vê, aquele é médico é muito bom. imediatista, né? Mas o professor, a gente não vai ver na hora, aquele professor é bom, a gente vai ver com o passar do tempo, né? Na formação daquele aluno, aquele professor lá, né, no período da alfabetização, ele foi muito bom, porque olha o aluno o adulto que se formou hoje, né? Então é a longo prazo. Exatamente. Então, geralmente, ele fala também, ele cita as questões a curto prazo e a longo prazo também dentro do livro. E ele fala também que a aula ela pode ser dividida em 4 pontos fortes, né? Que seria pontos de vista prático. Uma boa aula é o cruzamento de 4 linhas de força, que seria a aula, né? O conteúdo, o ambiente e os alunos. Então, em primeiro lugar, você, né? Então você precisa o quê? Se autoconhecer, saber que você não é um robô, você é um ser humano. Então e existem momentos onde você vai estar, existem dias, no caso, que você vai estar bem, e tem dias que você não vai estar bem. Tem dias que alguns problemas seus pessoais vão estar ali te consumindo. E tem dias que você vai estar super bem. Então você tem que saber ponderar esses momentos. Então ele fala que nós não somos robôs e que a gente precisa aprender a se conhecer e saber exatamente quando nós estamos bem ou quando nós não estamos bem, né? E ele fala, é muito sábio ter um pouco de consciência sobre o seu estado de ânimo, para ser, no mínimo, justo com os alunos e, Isso no é muito máximo, importante. eficiente como profissional. Isso é muito Então, importante. essa dica primordial, aprenda a se conhecer. O segundo, que vem o conteúdo, que é a linha do conteúdo em si, né? A gente tem muitas apostilas, tem livros, tem os conteúdos programáticos que já estão descritos ali no currículo, que a gente tem que seguir, né? A gente tem cobrança da direção, cobrança da coordenação, né? Então, isso tudo impacta também no nosso planejamento. Mas isso não significa que a gente não deva fazer um planejamento. O planejamento é extremamente importante, porque é através desse planejamento que a gente vai se guiar, que a gente vai se direcionar dentro da nossa sala de aula. É muito ruim quando a gente chega numa sala de aula e o aluno observa que você não está preparado. Sim, que está fazendo as coisas assim, a lá vão ter, né? Que não tem um objetivo. Que você está ali sem um objetivo, sem um propósito. Então, ele diz que é extremamente importante a gente nunca esquecer do planejamento, né? Independente da quantidade do conteúdo, independente do material que você vai ter em mãos, é importante você fazer o planejamento da sua aula, do seu curso ali, né? Então, e a técnica não pode ser superior ao conteúdo, ou seja, mesmo que você dê a sua melhor aula, ela nunca pode ser maior do que o conteúdo. Então, as técnicas você pode desempenhar várias, mas nunca abandonar o conteúdo, ou seja, nunca perder o foco, tá? Bom, o terceiro são as condições externas que ele coloca. O que vem a ser as condições externas? São os ambientes. É o ambiente da sala de aula, o ambiente da escola, né? Então, eu acho muito legal quando ele coloca assim, se chover, tenha certeza que a chuva vai ser a prioridade dos alunos. Né? Vai Eles vão tirar olhar pela atenção, né? janela, vão tirar a atenção deles. Se tiver uma obra, eles também vão ficar prestando atenção na obra. Se tiver um barulho, e se ficar um silêncio do nada, e alguém levantar a mão e falar alguma coisa, também vai ser um momento onde pode atrapalhar a sua aula, porque às vezes aquela fala não é pertinente à aula.
e sim a alguma informação ou alguma piada ou algo para quebrar aquele gelo daquele silêncio. Então, que você tem que saber lidar com saber conduzir as questões do ambiente também, do clima que está ali dentro da sua sala de aula. E aí ele fala o seguinte, quando tiver algum tipo de piadinha ou algum tipo de... Quando a gente tem aquele aluno, né, que interrompe do nada, atrapalha, que a gente não pode cair na pilha dele, né? Que a gente tem que mostrar que a gente não está ali de igual para igual. Você é superior àquele aluno, né? Então, nunca caia na tentação de começar a falar baixo em meio a caos e a sujeira para ver se eles prestam atenção. É melhor você não dar aula do que fazer com que aquela aula seja insignificante. Sim. Porque o seu trabalho não é insignificante. Tá? Então, isso é muito importante. O quarto, né, que é onde ele já está indo para o final desse capítulo, ele fala que o quarto ponto, que ele considera até o ponto mais importante, que é a nossa razão de estar ali, é o aluno. Então, todo o nosso objetivo é em cima de quem? Do aluno. O aluno é para o professor, o paciente para o médico. Então, no decorrer do livro, ele faz muitas comparações entre o professor e o médico. Então, ele fala, nós nunca temos que observar o aluno como um problema, jamais. Por quê? A doença é o problema, o doente não é? Então, essa é a metáfora que ele faz em relação à medicina, né? Em relação ao médico. Então, você pode combater o mau comportamento, mas sempre lembrando que o aluno é o seu objetivo maior. Então, a razão da nossa profissão é o aluno. A razão da escola é o aluno. Então, assim, o contexto da educação é o aluno. Então, isso a gente jamais pode esquecer. A gente pode até achar que ele é um problema, que naquele momento pontual ele pode ser. Mas a gente tem que lutar por ele, a todo momento. Ele está sempre ali mostrando as coisas para a gente. Então, a gente tem que aprender a olhar nos olhos do aluno e ver o que ele tem para nos passar. O aluno é a nossa maior avaliação. Isso é importante a gente citar, e ele fala muito a respeito. Ele fala também que a nossa aula ela é como se fosse um teatro, né? Que a gente entra, a gente vai para uma aula como se fosse uma peça. Nós somos os atores principais. E às vezes a gente, como um teatro, a gente tem várias sessões no dia, né? A primeira sessão é às 7, a outra é às 9, a outra é às 10, enfim. E que o professor também, dentro daquele dia, ele entra em vários horários dentro de uma mesma turma, passando o mesmo conteúdo. Então, para a gente tomar cuidado para que, na primeira vez que você entra, o conteúdo é dado de uma forma, a aula se torna longa. Na segunda vez, você já consegue administrar melhor porque você já dominou aquele conteúdo, já sabe como lidar com aquele conteúdo. Na terceira vez, ele se torna tão fácil que a aula se torna curta, né? Então, para a gente tomar cuidado para que isso não fique vicioso e acabe não sendo atrativo, né? Então, isso a gente tem que observar bem para que quando você entrar na sala de aula, haver uma curiosidade. E não todos os alunos que eles se conversam, né, já vão entrar na sala sabendo tudo que você vai dar. Como você vai agir. Então, é importante também você estar sempre atualizando aquela aula. Bom, outro ponto que ele fala é o que deve ser preparado na prática. Então, faça em casa antes todo o seu material. Não deixe para fazer em cima da hora, não deixe para fazer na sala, porque isso vai te atrapalhar, você vai ficar irritado e a sua aula ela não vai ser produtiva.
e vão ocorrer frustrações. Então, essa é a dica que ele dá, entendeu? Ele fala também a questão do figurino. Assim como no teatro, nós também temos que observar a roupa que nós vamos estar para dar aula. A sua roupa, ela não pode ser, ela não pode chamar mais atenção do que o que você tem a oferecer como aprendizado, né? Então, preste atenção no seu figurino. Isso ele coloca. O ideal é que a roupa do professor... E, Ana, é muito alinhado do que a gente já vem falando aqui, né? Da gente se preocupar com a imagem, de não ter itens assim que chamem mais atenção do que a própria aprendizagem do aluno, que às vezes o professor chega em sala de aula com uma estampa que chama mais atenção, ou com algum acessório que chama mais atenção. Então, assim, a roupa ela tem que ser menos, o que tem que ser mais é o aprendizado, né? Não tem que ser nada que chame muita atenção do aluno. Isso, e ele fala, o ideal é que a roupa do professor seja imperceptível. A partir do momento que a sua roupa virou assunto do corredor, a sua aula não deixou nada para aqueles alunos, sabe? A sua roupa ela foi muito mais significante do que o que você tinha para aprendizado. Mostrar para eles aprenderem, do que entendeu? O conteúdo, né? Então a roupa não é fundamental para o exercício do magistério. Cuide para que ela continue assim, tá? Então, a gente também tem uma live aqui falando sobre a questão de etiqueta, a gente tem uma live aqui falando também da questão da vestimenta. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, dá uma olhada lá também. E, por fim, nesse capítulo, ele fala que, às vezes, a gente fez tudo, mas não deu certo. E por que não deu certo? Então, é isso que a gente tem que verificar. Às vezes, a gente fez um bom planejamento. Às vezes, a gente se organizou. Às vezes, a gente entrou na sala todo empolgado. Era um bom dia, você estava animado, mas não deu certo. E você não tem que se crucificar por conta disso. Você tem que pegar o fracasso e transformar ele, sabe, em um aprendizado. Que todos nós, em algum momento da profissão, vai passar por isso. E que isso não é ruim, e que isso não é um pecado. Não. Às vezes, até aquela aula, aquele planejamento, não deu certo naquele dia, não deu certo naquela turma. Mas ele também pode dar certo em outra turma, em outro momento. Então, é você não se crucificar, é você aprender com os seus erros e também com os seus acertos. Então, esse capítulo é um capítulo que ele faz muito essa comparação dos 4 pontos mais fortes dentro de uma sala de aula. E aí ele fecha o capítulo. A aula é assim, um exercício artesanal. Não há nada que garanta com segurança absoluta o sucesso de uma aula. Então, mas pouco a pouco, errando bastante e sempre tentando acertar, decepcionando-se e reentrando no jogo, é que você vai construir sua história como professor. Então, aí ele encerra esse capítulo e inicia um novo capítulo, que é as pedras da nossa estrada. Eu vou falar bem rapidinho desse capítulo e do outro, que a gente já está até avançando no horário da live. Esse segundo capítulo, que é As Pedras da Nossa Estrada, ele fala de algumas falhas que aconteceram na vida dele que servem como aprendizado até para qualquer professor. A primeira falha, que eu acho que é uma das mais importantes, é quem é o adulto da sala. Né? Que às vezes o aluno ele tem uma comunicação, às vezes, mais irônica, né? Mais, né? Direta, professor. Ele conta uma experiência que ele estava com conjuntivite e que ele foi dar aula de óculos escuros. Aí o aluno fez uma gracinha, né? Apontou, foi boa a balada, professor e tal. E aí ele dá uma resposta no mesmo tom do aluno. Foi boa assim e tal, sua mãe estava lá. Então, assim, ele deu uma resposta que na época, né, há alguns anos, né, atrás, que ele conta que foi quando ele era mais jovem, ele se arrepende hoje disso. Né, que atualmente ele não daria uma resposta dessa, muito pelo contrário, ele levaria a situação como aprendizado.
mostrando, não, eu tô com conjuntivite, aí mostrava, olha, eu realmente eu vim aqui dar aula mesmo estando aqui, para ver a importância que eu dou para o aprendizado de vocês. Então, assim, o que ele fala é para você não chegar no mesmo patamar do aluno. Você é o professor da sala, você é maduro, né? Você não precisa responder as gracinhas, as conversinhas no mesmo tom, muito pelo contrário, você está ali para E ensinar. ele põe, né, também, entre aspas, né, como ele bota aqui, que a gente não deve cair na pilha e se igualar. Sim. Porque esse é o nosso maior erro, né? Tentar se igualar. Quem é o adolescente? Então ninguém amadureceu no meio dessa história? Sim. E um outro caso também é a questão das provas, né? Ele conta também que ele foi para uma escola que as coisas não estavam muito claras ali, as regras, tinha muita liberdade. Então ele chegou ali e resolveu colocar uma prova mais séria, né? Ele mostrar ali que ele tinha um conhecimento, que ele poderia fazer uma coisa mais séria, né? que ele era autoridade no assunto. E resultado, a maioria tirou nota baixa, né? E aí ele revendo essa experiência dele, né? Porque é como ele fala o tempo todo, a gente precisa rever nossas experiências, nossas falhas e acertos, que é tudo aprendizado. E ele revendo isso, ele vê que ele faria diferente, porque aquilo ali não era ele, aquilo ali era o ego dele, em primeiro lugar. Ele não estava preocupado com o objetivo do aprendizado, ele estava preocupado em se autoafirmar ali. Não, olha, eu tenho conhecimento, eu vou mostrar para vocês que eu tenho conhecimento. Então, é uma coisa errada, né? De forma nenhuma a gente precisa fazer isso para mostrar que a gente tem um conhecimento. E aí ele fala também até que alguns professores eles dão muitas notas altas, outros professores querem se autoafirmar colocando provas mais difíceis, e precisa existir um equilíbrio ali. Né? Precisa mostrar que o mais importante, o objetivo principal é o aluno. E ele faz até a comparação com o médico também, mais uma vez nesse ponto, o né? livro todo é bem interessante que ele sempre compara isso, né? Quando o médico, por exemplo, ele nunca se coloca à frente do paciente, ele sempre quer entender o paciente, ele ouve. Uma coisa que ele fala até desde o início, a importância de você ouvir muito mais do que falar, né? E isso você vai aprendendo com o tempo, você ter essa humildade de você ouvir o seu aluno, ouvir as pessoas ao redor. Um outro aqui quando ele vai dando os exemplos, uma das coisas que ele fala também é quando ele faz a chamada. Que às vezes você tem aqueles nomes exóticos, né? Aqueles nomes diferentes. Sim. E aparece ali um nome diferente, aí algum aluno solta uma gracinha, ou então às vezes até você se espanta, nossa, que nome diferente. Aí ele aprendeu a ele falar o nome e ele pedir para o aluno se corrigir. Ele até fala, não, eu prefiro até pedir desculpa, eu dizer que eu estou errado, do que eu falar que é um nome diferente. Não, eu vou falar na chamada, vou fazer a chamada e vou pedir para o aluno me corrigir. Então é sempre ter a humildade, pedir desculpas. Ele fala aqui uma coisa que assim, para mim deu até a entender da questão do bullying. Ele não fala diretamente bullying, mas ele usa certos termos, né, de quando um colega ataca um outro de comportamento alternativo, com uma estética que foge ao padrão, está tentando, via maldade, ser aceito pelos demais. Meu olhar de professor pode ajudar muito a dissolver essa maldade. Então, aqui eu vejo a questão da prática do bullying, que o professor ele precisa estar atento a isso. Né? Se existe... Sim, a todo momento, né? A sala de aula Sim. é a autoridade ali, né? É dele. Então, ele que tem que conduzir e saber lidar com todas as relações que acontecem dentro daquele ambiente. Sim, aí se ele perceber que existe alguma coisa ali, alguma maldade ali na sala de aula, ele precisa estar atento, ele precisa intervir. Ele não pode deixar as coisas acontecendo. Porque também é papel dele fazer aquele processo educacional, né? É importante o professor estar atuando ali. Então, ele fala, ser um bom professor significa até tentar controlar seu olhar ou outros indicativos de desagrados verbais. Isso também envolve a questão de ser professor. Né? Sem dúvida. E a questão que ele fala também de nunca desistir de um aluno. Né? Às vezes a gente pensa, o aluno ele é difícil, o aluno não me ouve. Às vezes a gente até ouve do próprio aluno. O aluno diz para você, não, professor, não tem jeito, eu não aprendo. Não, professor, eu sou difícil mesmo, todo mundo fala que eu não aprendo. Então ele fala, olha, é a questão da paciência pedagógica. Você nunca deve desistir de um aluno.
o importante, ainda mais os alunos que são os mais difíceis, é aqueles que precisam ainda mais da sua atenção. Né? Às vezes a gente se preocupa tanto com aquele aluno que só tira nota 10, que é o bom e tal. A gente fica tão encantada com aquele aluno e se esquece que os alunos com maior dificuldade, né? Que tem mais Até os dificuldade. rebeldes, né? Sim, esses então ele fala que, principalmente aqueles de trás, ele fala, são principalmente aqueles do fundo, aqueles alunos que soltam aqueles comentários, esses são os alunos que mais precisam da sua atenção. Né? Que quando a gente vai conversar com o aluno, a gente percebe que tem muito mais aí, que é o aluno que ele está chamando atenção porque ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém ali que vai acolher ele, que vai ouvir. Então ele está despertando a atenção dos outros, né? Às vezes ele fala de alguém, ele fala mais alto, porque ele quer tirar a atenção dele e quer colocar no outro. Esses são os alunos que precisam de mais sua atenção. E ele fala uma coisa muito importante: você nunca desistir de um aluno. Nunca. O aluno é o objeto é o objetivo da sua profissão, né? Você nunca desistir. E o aluno que tem um comportamento mais difícil é o aluno que precisa ainda mais da sua atenção. Tá? É isso, ele cita também no capítulo anterior, né? Que o nosso objetivo é o aluno. Então a gente não deve desistir dele jamais. E aí, entrando no outro capítulo, que é a questão da criatividade, eu achei bem interessante que às vezes a gente tem uma ideia de que criatividade é uma coisa muito acima do normal, assim, que quando a gente precisa ser criativo, a gente não vai usar métodos, a gente vai, né, fugir a questões formais, as técnicas, a tradicional, e muito pelo contrário. Ele fala que a criatividade é quando você sabe utilizar muito bem essas técnicas e você utiliza uma coisa a mais, né? Você usa um plus a mais. E algo a seu favor, né? Sim. Ana, tá dando eco? Eu tô ouvindo um pouco a minha voz. Não sei se tá dando eco pra você. Pra mim não, tá normal. Tá dando não? Eu tô ouvindo um pouco a minha voz. Não? Bom, pra mim eu não tô conseguindo observar isso não. Tá normal. E aí ele fala da questão do criativo, de você sempre buscar um link. Você quer ensinar um conteúdo, busca um link do que está acontecendo atualmente. Existe algum assunto atual que pode ser falado em sala sobre isso? Trazer o aluno para aquele aprendizado. Ele fala da questão de colocar os alunos na frente, quando ele dá ideias de como ensinar gramática, né? De colocar os alunos na frente, usar algumas dinâmicas, porque quando você usa um método criativo, aquilo se torna, aquele fixa melhor para o aluno, né? Vai ser uma coisa inesquecível, ele vai lembrar de como ele teve aquela atividade em sala, não vai fugir ao comum. Então é importante ter essa criatividade para apresentar. E ele fala também, né, a questão de, às vezes a gente tem algum tipo de uma dificuldade porque a escola não é mais tradicional e ela não aceita, mas para você sentar, conversar, mostrar que é possível, que a técnica ela está sendo realizada, mas conduzida de uma outra forma. Então que você não deve desistir de ser criativo, de trazer esse conteúdo de uma forma diferente, para que aquilo dali faça um sentido significativo para o seu aluno. Sim, aí entra também dele falar que você sempre precisa contar para os seus alunos aonde você quer chegar. Porque às vezes você levanta, vamos aluno, levantem, aí cria uma dinâmica e tal, uma atividade, e os alunos estão ali, mas para que eu estou fazendo isso? Então é muito importante sempre falar para os seus alunos qual é o objetivo daquela atividade, aquele processo criativo. E lembrar que a criatividade, ela nunca é um meio, ela é um fim. Então, é importante também não exagerar. Todo dia eu vou fazer uma atividade criativa e tal. Não, tem alunos que gostam, mas tem alunos que, né, que não se identificam, despertar, né, de criatividade, às vezes é um pouco estranho. Então, ter sempre uma medida, né? Vou fazer algumas vezes uma coisa diferente, até para envolver todos os processos de aprendizagem, porque a gente sabe que tem aluno que aprende mais no visual, tem aluno que aprende mais no auditivo. Então, assim, envolver todos os processos, não ser somente uma aula expositiva, trazer outras atividades. E a gente só vai conseguir explorar esse criativo quando o professor, ele souber fazer muito bem o básico. Quando ele souber fazer muito bem uma boa aula expositiva, ele vai conseguir trazer coisas criativas, ele vai conseguir explorar mais o criativo. Então, ele explica isso, que o criativo não é uma coisa assim,
além, né, super evoluído, uma coisa além do normal. Não, o criativo é algo que você vai trazer coisas novas para a aula, também em cima das técnicas, dos objetivos já propostos de aprendizagem. Tá? Aí entra na parte do capítulo dos pais, colegas e diretores, que a Ana vai falar um pouquinho para vocês. Uhum. Dentro desse capítulo do pais, colegas e diretores, ele faz uma passagem falando que, assim, no início da carreira, ele achava que os pais seriam os seus maiores aliados, né? E que no decorrer da carreira dele, ele observou que não que os pais tivessem contra a educação ou tivessem contra a escola, mas que eles estavam ali num papel de mostrar que os seus filhos eles têm um potencial maior, eles têm um diferencial, mas que eles também querem ali mostrar para o professor que eles também sabem de tudo. E mostrar para o professor, em muitos momentos, que na época deles era assim, que na época deles era melhor, por que não faz assim, por que não faz dessa forma? Então, ele mostra que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai conversar com o pai, quando a gente tem uma reprovação na nossa turma, né? E ele fala também da importância da justiça, de você não julgar um aluno, né, sem ter provas, sem ter resultados, porque isso, no decorrer da sua carreira, você vai ver que você vai se arrepender, que você vai se frustrar. Então, ele diz que os pais, eles estão ali sim, mas que eles estão em prol dos filhos, eles estão em prol ali da educação, sim, mas que você não tem que colocar ele como seus amigos, como pessoas que estão ali para andar junto com você. Eles até estão ali para te apoiar também, mas que eles estão ali também num papel mais de proteção. Sim. Então, isso é que é importante a gente mostrar. Ele fala também com relação aos colegas, que existem aqueles colegas que estão ali para te apoiar, que estão ali para caminhar junto com você, né, que estão ali com o mesmo propósito que você. Mas tem colegas também, que estão ali para acabar com a educação, para a imagem ali da escola, ele detona. Quando você entra na sala dos professores, conversa com um certo colega, esse colega ele deturpa o que você falou, joga no corredor, né? Assuntos que às vezes são assuntos corriqueiros, que não tem necessidade de você pegar e levar isso para fora da sala dos professores. Então, que você tem sim que tomar cuidado, que você só deve falar o necessário, que dentro do ambiente de sala de aula, da sala dos professores, existem até pessoas que vão ao altar. Mas existem também pessoas que brigam de uma tal forma que existe uma rixa muito grande. Então, esse é um cuidado que se deve ter. Com relação à direção, ele fala que a direção ela está ali para te apoiar e ela está ali também para te orientar e direcionar o seu trabalho. E que eles têm uma visão geral do todo. E que às vezes a gente critica muito a direção que a gente sem não tem saber essa visão. Sem saber realmente o papel que ela está desempenhando ali. Ele fala até de uma passagem que ele faz um comparativo entre a escola particular e a escola pública, e ele fala um pouco a questão de que na escola particular a competição é maior, né? Porque eu quero tantas turmas porque eu vou ganhar mais, e que na escola pública isso não acontece porque é pelo governo. Então, as pessoas acabam criticando o governo, criticando as secretarias, e na escola particular, critica-se ali, de repente, o ganho, né? A hora-aula, quantas turmas ela me deu, quantas turmas ele não me deu. E existe essa competição. Então, ele fala que a direção, a gente tem que tomar um cuidado, porque eles têm uma visão geral da situação. E que a gente, primeiro, antes de criticar e antes da gente ir contra, a gente analisar a situação primeiro, tá? O próximo capítulo... Deixa eu ver qual é.
fala sobre apertem os cintos, chegou o dia da prova. Então, assim, nesse capítulo, ele fala um pouco sobre a vingança dos professores, né? Às vezes, aquela avaliação é a mais esperada pelo professor. O professor, ele espera tanto aquele dia que ele mesmo se coloca naquele papel de tô aqui para massacrar. Chegou o meu dia. Exatamente. Chegou o meu dia, chegou o meu dia da vingança. E a gente não pode ter avaliação como com esse intuito. A avaliação pessoal, né? Exatamente, não pode. A gente tem que ter a avaliação como um instrumento ali, até de medição, porque a gente precisa dar nota, né? Até para poder verificar se o aluno está em condições, não está em condições, mas que a gente tem que ter outros meios de avaliação, não só avaliação escrita, não só aquela avaliação tradicional. A gente pode fazer outros tipos de avaliações, como trabalhos, como processos dentro da sala, onde a gente possa estar inserindo toda a turma num contexto diferenciado. Então ele fala que assim, a própria escola, quando chega na semana da avaliação, a sala dos professores ela é diferente, a sala de aula ela é diferente, a escola se torna diferente naquele momento. E que isso é ruim, que a gente tem que verificar a avaliação e verificar aquele momento como um momento de será que meu aluno aprendeu? Sabe? Na hora de você sentar para fazer uma avaliação, fazer a sua avaliação com cautela, com cuidado, sem aquele pensamento, poxa, aquele aluno... Não, então é nessa questão aqui que eu vou ferrar todo mundo, mas com o intuito de ferrar aquele aluno específico, né? Aquele que falou de um jeito diferente aquele que me tratou mal, aquele que foi ríspido, aquele que jogou uma gracinha. E na hora da correção, ele fala também que a gente nunca deve corrigir de caneta vermelha, que a gente nunca deve deixar piadinhas ou recadinhos na prova. Isso, né? Pelo contrário, que dentro da prova nós temos que colocar recados, sim, construtivos. Sim. Colocar o nome do aluno. Poxa, acho que aqui você não foi bem. Eu sei que você é capaz. Sabe? Recados que tragam a ele explicando o motivo daquela correção estar daquela forma. E quando você entrega... Né? Sim, e quando você entrega a prova para o aluno, que é o final de todo o processo, mostrar para ele qual foi o seu critério de correção. Mostrar para ele como você desempenhou aquele conteúdo que você apresentou em sala de aula, como você colocou nos seus critérios. Isso é importante. E ele fala muito disso, que a gente não tem que usar o instrumento caneta, né, como aquele instrumento de punição. Não deve. Então, isso ele fala muito com relação à semana da prova. Então, assim, isso é muito importante. Então, ele fala alguns pontos que vocês lendo o livro, ele detalha mais a cada ponto da correção da prova. E o próximo capítulo que eu vou passar para a Fabi... de tecnologia e sala de aula. Isso, tecnologia e sala de aula. Tecnologia e sala de aula. Ele cita até o Humberto Eco, que ele fala que existe os apocalípticos e os integrados, né? Que existem aquelas pessoas que acham que a tecnologia em sala de aula é uma coisa de outro mundo, que ela vai tirar o professor da sala de aula, que uma coisa que ela veio para acabar com a sala de aula, enquanto os integrados são aqueles professores que costumam ser até mais jovens, que utilizam a tecnologia na sala de aula. Uma coisa muito importante, assim, colocando só o principal desse capítulo, que ele fala sempre do equilíbrio, né? A gente não precisa usar a tecnologia, explorar ela como se fosse além de uma ferramenta. Ele fala, a tecnologia é uma ferramenta para a gente usar ao favor da educação, mas sempre é o professor que vai estar lá dando aula. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente aproveitar
a tecnologia a favor do professor. Né? Aí ele dá até exemplos. Por que você não explica, então, para o aluno como é que ele faz uma pesquisa? Porque não é simplesmente, pesquisa isso aí no Google. Não. Como é que ele tem uma visão crítica do que ele pesquisou. Mas aquele site faz uma comparação com o que esse texto disse com o outro. Por que o tweet tem uma limitação de caracteres? Usa isso na sala de aula. Olha, faça uma atividade com essa limitação de caracteres de acordo com um tweet. Então, é você utilizar essa tecnologia a seu favor, né? A favor da aprendizagem. Não pensando que ela vai tirar o professor da sala de aula, e ele faz até uma comparação dizendo que muitos que têm esse pensamento são professores mais velhos, professores até que tiveram aquela aula de datilografia e que aprenderam a utilizar a datilografia e agora apareceu outra coisa, não, agora é o computador e como é que eu vou dar conta e tal. Então, esses professores têm muito uma visão de que, não, agora eu vou ser expulso da sala de aula porque eu não sei usar um computador. Né? E não é assim. A tecnologia, ele fala da tá questão aí, da resistência, né? Sim, e a tecnologia está aí para você utilizar a seu favor, é você entender e você aproveitar. E é bem interessante os exemplos que ele dá no livro de como você ensinar o aluno a ser mais crítico na pesquisa, né? Porque às vezes o aluno ele vai lá, pesquisa no Google e acha que aquilo ali é o certo. Não, você tem que ver a origem do site, você tem que ver, pesquisar em várias origens também, né? Em vários sites para comparar a informação. Então, dá esse ensinamento para o seu aluno. Ele fala também que a tecnologia não é só digital, né? E a gente Sim. fala isso aqui também, muitos lives e muitos posts nossos a gente põe isso, que a tecnologia não é só digital. E ele fala isso também no capítulo dele, Claro. né? Mostrando que existem várias formas de você utilizar a tecnologia a seu favor, sem que ela efetivamente seja digital. E isso é legal também. E ele dá exemplos. A questão até do retroprojetor, por exemplo. O retroprojetor é uma tecnologia também, e ela não é digital, né? A questão do papel. Fala também, sim, ele fala também a questão de você também não. Você primeiro se preparar para usar a tecnologia, porque às vezes você não sabe, você prepara uma aula para usar um data show, mas você não sabe usar o data show. Então você perde 30 minutos da sua aula, 15 minutos da sua aula, aprendendo como lidar com aquele instrumento ali, com aquele material, e você acaba não sendo produtivo, né? Sim, e também não deixar que aquilo substitua a sua aula, porque às vezes o professor acha o máximo PowerPoint. PowerPoint. Aí coloca PowerPoint a aula inteira e a aula dele, né, o conteúdo dele não deu, ele deixou o PowerPoint lá rodando para o aluno. Aquilo ali, ele não usou a tecnologia a favor dele. Né? Então é importante verificar se o recurso que você utiliza está de acordo com o seu propósito. Exatamente. Né? E aí, entrando no outro capítulo, né, que é o capítulo da Rose Karnal, né, que é a irmã do professor Karnal, ela fala da questão da disciplina. É bem interessante que ela fala do exemplo dela de quando ela entrou a primeira vez em sala de aula, que ela pegou uma turma que já de primeira não gostava dela, que gostava da outra professora. Aí ela conta como foi uma experiência difícil para ela, a primeira turma que ela pegou já dizer que eu não gosto de você, eu gosto da outra professora, cadê a outra professora que não retorna? Desafio. Pois é um desafio. Aí ela fala da importância dessa disciplina, não só a disciplina dos alunos, mas a disciplina de você, professor, de você ter uma consistência na sala de aula. Né? Não é porque os alunos dão esses comentários, né? Eles não estão tão abertos à aprendizagem que você vai desistir. Né? Você precisa ser consistente, né? Todo dia fazer um pouco, todo dia estar lá com seus alunos. E aí ela dá umas dicas, eu já vou até mais para o final desse capítulo, que ela fala alguns fundamentos principais para a gente não esquecer, da questão até da autoridade, da questão de você ser autoritário, do autoritarismo e da autoridade. Você, professor, você tem que construir a sua autoridade na sala de aula. E essa construção ela vai ser aos poucos, né? Você mostrando o seu conhecimento, você mostrando que você sabe o que você está fazendo ali. E a questão de você é professor, logo eu sou humano, eu posso errar, né? Entenda isso, né? Que você tem falhas também. Então você reconhece as suas limitações e você busca oportunidades de crescimento. Quando você estiver na sala de aula, esteja inteiramente ali. Então a sua atenção é sempre aos alunos, ao ambiente.
esteja inteiro na sala de aula. A tecnologia, né, os ambientes diferentes, ela ajuda, né, como eu já falei antes, ela ajudam a tornar as atividades mais criativas, atividades mais atraentes, motivadoras. Mas esse fio condutor, toda essa mistura, é o professor. É ele que comanda isso tudo, né? Não seja de forma alguma conivente com a violência verbal ou física, que é até o que o Karnal, né, o Leandro Karnal fala nos outros capítulos, a questão do bullying, né? O professor ele tem que estar atento ali, então ele buscar rapidamente um auxílio. Se ele não souber resolver, ela fala, busca rapidamente um auxílio da supervisão, da coordenação, não resolva sozinho que você não consegue resolver sozinho, tá? Toda pessoa gosta de um elogio. É importante buscar essas oportunidades no aluno. Às vezes um aluno difícil, ele precisa de um elogio. Claro que é um elogio sincero, um elogio, né, íntegro. Né? Você encontrar essa oportunidade de elogiar o seu aluno. Evitar comparações de qualquer espécie. Essa é a pior turma que eu tenho aqui na escola. Ou essa é a melhor turma, esse é meu melhor aluno, meu pior aluno. Não faça comparações de forma nenhuma. Né? Até de família, né? De irmãos. Sim. E até nos capítulos anteriores eles falam, né, que na reunião de pais, normalmente você entende, né, que às vezes tem um aluno lá que ele é mais difícil e tal. Aí quando vem os pais, você entende a estrutura que está acontecendo ali. E aí você a razão, né? A razão daquilo, do porquê. Aí você até tem um olhar mais caridoso com aquele aluno. Então, e eu vou até finalizar esses fundamentos. Então, assim, sempre esteja de bom humor, né? Sendo segunda-feira ou sexta-feira à noite, sempre esteja de bom humor, porque ali é teu propósito, é tua profissão, você escolheu aquilo porque você ama. Então, esteja sempre de bom humor dando aula. Ela cita até uma frase aqui, um texto do Carlos Drummond de Andrade, que é com o passar dos anos, né? Que ele fala com o passar dos meses, de todo ano, você sempre é uma oportunidade de renovação. Tá? E aí a gente vai chegando ao último capítulo, que eu vou pedir para a Ana falar um pouquinho rapidinho, que falta alguns minutos. Ainda não entrou. Ainda não entrou a contagem regressiva do Instagram, mas a gente vai fechando a nossa live. Vou fechar rapidinho aqui. Bom, para finalizar então os capítulos, ele fala no último capítulo sobre por que continuo sendo professor. E essa é uma pergunta que ele sempre fala, né? No decorrer desse capítulo. Se surgiu a dúvida, é porque ainda faz sentido. Porque se não tiver a dúvida, né? É porque você já tomou a sua decisão. Então, quando você se questionar de um casamento, se questionar da sua profissão, fizer questionamentos, é sinal de que ainda existe algo de bom ali que está fazendo um sentido para você. Então, permaneça sendo professor porque o total de coisas boas supera a soma das ruins. Então, isso é importante a gente analisar, né? E assim, em toda profissão, ele fala, tem momentos bons e tem momentos ruins. Tem momentos na sua profissão que você vai estar no auge, onde todas as coisas positivas vão estar acontecendo. E vão ter momentos na sua profissão que muitas coisas vão estar dando errado. Mas não é a profissão, não é você. Às vezes é o contexto, é o momento que você está inserido. E não é por conta disso que você deve jogar tudo para o alto. Você precisa ter cautela, você precisa analisar e verificar o porquê dessa situação e tirar proveito dos fracassos. Isso que ele fala, que ele deixa como legado no livro. Tire proveito dos seus fracassos, né? E aí ele é preciso lembrar que toda função entra num ritmo de repetição. Então, às vezes, a gente reclama muito, né? Mas é sempre a mesma coisa, sempre tem conselho de classe, sempre tem reunião de pais, sempre a mesma turma que eu estou entrando. Então, assim, em toda profissão existe um momento de repetição, mas basta você querer alterar isso, mudar isso. Muitas coisas dependem de nós também, né? Sim. E aí, fechando, né, para a gente não ultrapassar o tempo da nossa live, ele fala da questão do curto e longo prazo, né? E o curto prazo são as coisas mais imediatistas,
né? Geralmente um médico, um engenheiro, ele tem um resultado mais imediatista, enquanto o professor, ele tem a longo prazo. Quando eu encontro um aluno na rua, né, e falo: poxa, professor, até hoje eu lembro das suas aulas. Poxa, professor, as suas aulas para mim fizeram... Aninha, desculpa te Oi. interromper, mas faltam 10 segundos para a gente terminar essa Tá. live aqui. Tá? Então, a gente vai Então, fechando. O livro